Bom, Último Azul é uma distopia. Eu acho que vocês já devem ter visto por aí, mais ou menos o contexto do que significa o filme, mas vamos lá. Se trata de uma mulher idosa que atinge uma determinada idade, acima de 75 anos, ela atinge 77 anos, mais especificamente, e ela entra num programa do governo, inclusive de forma atrasada, que é um programa que leva esses idosos para uma espécie de colônia. Uma colônia justamente para que as pessoas, a população em idade ativa, possa produzir, continuar produzindo sem que seja atrapalhado por esses idosos. Ou seja, é uma distopia em que não tem exatamente nada muito distópico, ou seja, fora da realidade atual, onde os idosos dentro do capitalismo são pessoas inúteis, fora da utilidade padrão da produtividade capitalista. E não só são inúteis, como atrapalham o processo de produtividade nacional. E para isso eles são mandados para uma colônia, onde eles podem deixar com que aquelas pessoas em idade ativa possam trabalhar de fato. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Então, por exemplo, a maneira como essas pessoas idosas são levadas à colônia é através de um carro, meio como se fosse carrinho de carrocinha de cachorro, que eles chamam de catavelho. Eu achei brilhante essa ideia. E como essas pessoas idosas, elas são levadas até a colônia com a promessa de alguma coisa maravilhosa, de fato. Algumas dessas pessoas mais velhas, de fato, desejam ir até a colônia porque é o lugar onde elas finalmente vão poder descansar de uma vida de produtividades. Mas a grande questão é que a nossa personagem central é uma moça que não quer ir pra colônia. Por quê? Porque ela acredita que ela precisa viver coisas que ela ainda não a viveu. E que na colônia ela jamais poderá viver, porque ela vai ficar presa dentro desse lugar. E aí a nossa personagem, ela começa a entrar numa jornada na busca daquilo que ela deseja fazer. E o que ela deseja fazer? Voar. Só que nessa distopia, tudo que uma pessoa idosa quer fazer, ela precisa pedir autorização para quem detém a responsabilidade legal sobre aquele sujeito. Então, a filha dela tem responsabilidade legal por ela, e mesmo que ela deseje comprar passagens de avião, ela não pode viajar senão através da autorização de sua filha, que não aceita. Por quê? Porque ela acredita que a sua mãe está fugindo da colônia e está querendo ir para um outro lugar para fugir daquilo tudo e atrapalhar a produtividade nacional, que é crime. E aí a nossa senhora começa a entrar numa jornada meio clandestina, que é o momento onde ela encontra com o personagem do Rodrigo Santoro. E aí, a partir daí, a gente vai ter todo um processo dessa viagem, dessa busca pelo sonho dela, por voar, através da navegação de rios amazônicos. É claro que ali tem um contexto específico, uma localidade específica, mas a gente sabe que ali está falando de uma determinada paisagem estabelecida. E é assim, Último Azul é um filme que segue uma estrutura de jornada, sabe? É basicamente uma estrutura de jornada, onde a nossa personagem ela vai encontrando com pessoas no meio do caminho que vão, de alguma maneira, guiando esse processo até o seu retorno. Só que a grande questão que eu acho curiosa é que, assim, o Walter Benjamin, eu sempre tô citando o Walter Benjamin aqui pra vocês, ele vai descrever pra gente dois tipos de narradores centrais. O narrador sedentário e o narrador viajante. O narrador sedentário é aquele que carrega consigo as ideias do lugar. É aquele que faz perdurar a história do lugar através do seu conhecimento que foi passado ao longo de gerações e que ele, através da maneira como narra essa história, consegue comunicar para as próximas gerações. É aquele sujeito que é sedentário porque permanece naquele lugar. E permanecendo naquele lugar é um sujeito que conhece as histórias do lugar. O narrador viajante, por outro lado, é um narrador, como o nome já indica, que viaja e que vai conhecer histórias e que só vai ter a sua história contada no seu retorno.
quando ele encontra, portanto, o seu lugar de escuta. Tanto o narrador viajante quanto o narrador sedentário só têm as suas narrativas presas ao solo e, portanto, carregadas geração após geração através de uma espécie de inconsciente coletivo, se esse sujeito o encontra no outro e, portanto, na cultura, nos sujeitos que o cercam, um lugar de escuta. Isso é fundamental. Tem aula sobre o narrador, 3 aulas sobre o narrador lá na Introdução ao Cinema, inclusive, texto do Walter Benjamin. Só que aqui no Último Azul, o que eu acho mais interessante é que a gente está diante de um sujeito, uma personagem central, que, de alguma maneira, carrega as duas características. Ela é, de alguma maneira, uma narradora sedentária, ao mesmo tempo em que ela também é uma narradora viajante. Só que a grande questão, ao meu ver, e que eu acho muito curiosa e perspicaz por parte do diretor, é a compreensão de que vivemos num momento em que esses narradores, tanto o narrador viajante quanto o narrador sedentário, são narradores em crise. O Walter Benjamin ele fala sobre isso no seu texto narrador, sobre como a narrativa entrou em crise na modernidade em razão da notícia, em razão da modernidade e da técnica. Ou seja, não há espaço para escuta na medida em que o outro conta a sua história. E ele faz isso muito bem aqui em Último Azul, quando ele apresenta pra gente essa mulher mais velha e que, portanto, carrega consigo as histórias, as narrativas, que seriam fundamentais para perdurá-las no lugar, naquele lugar onde ela pertence, mas ela não encontra lugar de escuta ali. Nessa situação, nesse entorno capitalista, onde a produtividade sobrepõe as histórias, onde a produtividade sobrepõe esses sujeitos e as histórias vividas, as vivências, nessa condição, não há espaço para envelhecimento, não há espaço para narrativa. E por mais que aquela mulher seja uma mulher vivida, com muita coisa para contar, ela não consegue encontrar lugar de escuta nem mesmo na sua família, nem mesmo na sua filha. Quão menos no governo vigente no Estado. Estado esse que fortalece e, por ser uma estrutura específica que atua nesse sentido, atua a benefício dessa produtividade nacional e, portanto, aos interesses das corporações. Quando essa mulher vê que no lugar onde ela vive e que ela poderia transmitir de geração em geração as suas narrativas, naquele lugar ela não vê a possibilidade de fazer com que essa narrativa perdure, ela deseja, mesmo que seja ela uma narradora sedentária, tornar-se ela mesma uma narradora viajante. Uma narradora que vai de encontro com outras histórias, para que possa contar a sua história em seu retorno. Para que finalmente possa encontrar suas histórias em seu retorno, saca? E no meio do caminho ela vai encontrar o personagem do Rodrigo Santoro, que vai apresentar a ela o Último Azul, o caracol da Baba Azul, né? Que tem poderes alucinógenos e que faz com que o sujeito que coloca a Baba Azul no olho possa ver o futuro, né? É uma espécie de encontro com o sujeito espiritual nas histórias das jornadas do herói, né? Você tem o macaco, o Rafiki em Rei Leão, você tem o Yoda em Star Wars, enfim. Essas jornadas às quais esses sujeitos viajantes se colocam sempre tem um encontro com alguns desses personagens que mudam a sua trajetória e sua maneira de ver o mundo. Ela só desejava voar, mas não é exatamente voar que ela vai encontrar, mas a possibilidade de ter as suas histórias ouvidas por alguém. Seja pelo personagem do Rodrigo Santoro, seja pelos outros personagens que ela encontra no meio do caminho. Onde finalmente aquelas histórias que ela viveu, que ela vivenciou, que ela pôde contemplar e que ela não encontrava lugar de escuta na sua própria família por conta de uma estrutura específica que a impede, a partir de uma lógica de reprodutibilidade, de produtividade massificada, onde os filhos não têm tempo nem mesmo para cuidar, para olhar, para ouvir a sua família, resta ela ir ao mundo, contar suas histórias e, sobretudo, ouvir novas histórias, até que ela possa finalmente retornar. E nesse retorno, encontrar novamente com as condições às quais ela esteve no início, mas agora mudada pela jornada, modificada pelo caminho, modificada pelo Último Azul. Baita filme. Talvez um dos favoritos a representar o Brasil no Oscar de 2026. Eu não acho que será o selecionado, eu acho que Agente Secreto ainda está um grauzinho à frente
justamente por conta da sua carreira internacional. O Último Azul tem carreira internacional forte por ter vencido Berlim, mas mas Agente Secreto vence Cannes e vence em 2 categorias, o que abre precedentes para que Agente Secreto esteja em 2 categorias no Oscar. Mas são 2 candidatos fortíssimos. E O Último Azul, um filme muito perspicaz. Um filme que trata sobre Brasil, sobre as contradições e condições brasileiras numa distopia. Pra você aí que fica falando que o Brasil só sabe fazer o mesmo tipo de filme, uma distopia, uma jornada que vai falar sobre o mundo onde as pessoas mais velhas são mandadas para um campo de concentração, porque a produtividade nacional precisa que as pessoas em idade ativa trabalhem. Não, um mundo, uma distopia que, como toda distopia, parece estar falando sobre um mundo à parte, ou sobre um mundo no futuro, mas na verdade está discutindo muito sobre hoje, sobre as condições de pessoas mais velhas no tempo presente, nesse apagamento do lugar de escuta que essas pessoas têm no momento atual, em que vivemos, porque essas narrativas não podem ser contadas por esses sujeitos num mundo onde a produtividade é o primeiro ponto a ser explorado. Curtiram o vídeo?